da nossa disciplina Álgebra Linear e Geometria Analítica. Hoje eu trago mais alguns exercícios selecionados para vocês. Lembrando que na aula 5 eu também trouxe exercícios selecionados. Vocês também têm todas as aulas anteriores que vocês podem repassar, assim como também vocês podem assistir os vídeos adicionais que eu indiquei todo o tempo, deixei nos materiais complementares. Tem a playlist, sempre indico aí para vocês, coloco, né, o atalho lá, clique aqui, lá nos avisos, para que vocês possam acessar esses vídeos adicionais, tá certo? Então, iniciando a nossa aula agora, eu vou compartilhar os slides com vocês. Deixa eu colocar então aqui. Só deixando aquele slide no ponto, agora vocês vão passar a ver os slides junto comigo. Vamos lá, apresentação do começo. Essa aula está sendo gravada, assim que vocês poderão assistir quantas vezes, né, quiserem depois desse encontro ao vivo. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de Álgebra Linear e Geometria Analítica. Esse é o nosso último encontro ao vivo, então deixando mais uma vez aqui registrado, né, minha apresentação inicial, desejando sucesso nessa fase final da disciplina. Plano de ensino, falei todas as aulas para vocês, que é um documento muito importante, está disponível lá no Canvas. CPA também falei para vocês, todas as aulas, muito importante. Comissão própria de avaliação, vocês são solicitados para responder, né, algumas questões que são para a melhoria contínua do curso, né, é um processo democrático que acolhe as opiniões de vocês, então é muito importante que vocês participem quando a CPA faz um convite pelos avisos, é rápido e você estará contribuindo muito, né, para que o curso sempre busque a excelência. Vamos então falar de exercícios selecionados. Pessoal, antes de falar de exercícios selecionados, lembrando, né, que as atividades 3 e 4 vocês têm até o começo de junho para fazer. Em breve eu vou colocar um aviso da data limite, tá? Quem não fez ainda terminar, tá certo? Qualquer dúvida também, vocês podem falar aqui ao vivo. Deixa eu ver como que está o nosso chat. Tranquilo, mas se quiserem também falar com áudio, pode abrir o áudio está aberto, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu trago um exercício sobre linearidade, né? Será que esses vetores aqui dados, V1, V2 e V3, que são ternas, né, estão no R3, eles são linearmente independentes ou eles são linearmente dependentes, né? Como que a gente vai verificar isso? Quer ver? Então, para verificar, né, se os vetores eles são linearmente dependentes ou independentes, você tem que procurar se você consegue, né, uma solução, né, de combinação para aqueles vetores que gere o zero, né, uma combinação linear, onde a solução dessa combinação linear não seja a própria solução trivial, que é o zero, né? Porque se você tivesse a solução zero vezes o primeiro vetor, zero vezes o segundo vetor e zero vezes o último vetor, você automaticamente geraria o zero. Isso nós chamamos de solução trivial, tá? Mas aqui não interessa a solução trivial, né? Aí você teria uma única solução, né? Mas, e aí você não teria outras possibilidades, né? E aí você tem aqui qualquer outra solução adicional, né? Vai fazer toda a diferença entre ele ser LD ou LI. Eu vou mostrar já para vocês, tá? Então aqui, ó. 3 vezes o vetor 1, mais 4 vezes o vetor 2, menos 1 vez o vetor 3, se vocês fazem aqui a distributiva, né? Fazendo 3 vezes o vetor 1, 4 vezes o vetor 2 e menos 1 vez o vetor 3, se vocês multiplicam aqui as distributivas e depois, né, pega essas novas ternas e começa a fazer a soma, vocês vão ver que vai dar 0, 0, 0, né? Então, por isso gerou zero. É uma solução não trivial, né? Essa solução 3, 4 e menos 1. Deixa eu apagar para vocês verem melhor. Então, esses números, deixa eu apagar aqui que não foi. Então, aqui, esses números que nós multiplicamos, 3 vezes o primeiro vetor, 4 vezes o segundo vetor, menos 1 vez o último vetor, né? É a solução 3, 4 e menos 1 é uma solução não trivial. A solução trivial seria o 0, 0, 0, que sempre vai gerar o zero mesmo, né? Então, essa verificação de ter uma outra solução que não seja o zero vai ser fundamental para você definir se esses vetores são LD ou LI.
Lembrando que daria para estruturar também, para fazer esses cálculos e encontrar esses valores que nós encontramos 3, 4 e menos 1, que eu estou mostrando aqui que multiplicados geram zero, estruturando sistemas de equações. Mas aqui eu estou mostrando como combinação linear dos vetores, tá? Aqui, então, o que a gente vai concluir? Ó, um conjunto de vetores é chamado linearmente independente, LI, se formamos um sistema com esses vetores e a sua solução for apenas a solução trivial. Então, LI é quando ele só tem a solução 0, 0, 0. Tá? Deixa eu apagar aqui que riscou de novo muito, né? Então, caso contrário, esses vetores seriam chamados de linearmente dependentes. Então, esse aqui não tem só a solução trivial, a gente acabou de encontrar outra solução, 3, 4 menos 1, eles são LD, né? Linearmente dependentes. Então, esses três vetores são LD e a terna, que é a solução, é 3, 4 menos 1, ok? Então, para verificar linearidade, né, verifica se você encontra, né, uma solução que vai gerar o zero na combinação entre os vetores. Você também poderia, para achar esses valores aqui, essa solução, que a gente pode chamar de x, y e z, fazendo a distributiva e somando com x, y, z, você montaria os sistemas de equação. E aí você ia encontrar essa solução 3, 4, menos 1, resolvendo esse sistema de equação. Mas, se você não tem, né, esse sistema de equação montado, você quer testar aqui, aí seria por tentativa e erro, né? Mas a ideia é montar o sistema de equações, que a gente já viu em aulas anteriores como é possível resolver esses sistemas de equações. E aí você colocaria o x, o y e o z, faria a distributiva, e aí você conseguiria, assim, facilmente, né, a resposta 3, 4 e menos 1 também, tá certo? Vamos lá, então, ó, resolvendo agora um sistema de equações. Suponhamos, melhor dizendo, que você tivesse, né, que resolver um sistema, porque justamente você está em busca, né, aqui não seria a solução o teste de linearidade, porque não estão igualados a zero, estão igualados a 8, 3 e 2, mas se eles estivessem igualados a zero, eles poderiam estar representando valores aí entre os vetores, três vetores, para ver se eles são LD ou LI, você ia verificar. Se tivesse soluções para x, y e z diferentes de zero, né, para zerar os zeros, ele seria LD, como a gente acabou de ver, tá? Só que a gente fez ali a combinação linear entre os vetores, na forma distributiva que vocês viram, mas vamos ver como resolve esse sistema pela regra de Cramer. Querem ver? Então, primeiro você vai pegar só os coeficientes, ó, 1, 2, 1 e 8, né? Então, aqui, ó, 1, 2 e 1. Depois eu vou acrescentar os resultados, mas vamos primeiro olhar aqui os coeficientes. 2, ó, menos 1, né? Menos 1, aqui na frente do z é 1. Depois você tem aqui o 3, na frente do y é 1, e o frente do z, menos 1. Aqui a gente fez a matriz, né, desse sistema, e a gente vai trabalhar com essa matriz pela regra de Cramer para conseguir chegar na solução dos x, y e z, tá certo? Então, o primeiro que a gente vai ter que fazer é achar o determinante geral, né? Essa é a matriz relacionada ao sistema que a gente acabou de, né, estruturar. A gente, em vez de usar colchetes, aqui a gente está usando somente o traço, porque aqui a gente já está na linguagem, né, na representação de um determinante. Então, ficou aqui, ó, 1, 2 e 1, né, que aqui seriam os valores que a gente já tinha. 2 menos 1 e 1, 2 menos 1 e 1, e aqui embaixo 3, 1 e menos 1, 3, 1 e menos 1. Só que a partir do momento que você já copiou ali como determinante, como é um determinante 3 por 3, você vai copiar, né, as duas primeiras colunas aqui, ó, na frente. Então, vocês têm aqui, ó, 1 e 2, 2 menos 1, 3 e 1. Tendo copiado as duas primeiras colunas ali na frente, qual que é o procedimento que a gente usa? A gente usa essa multiplicação em diagonais, né? Diagonais aqui da esquerda para a direita, que são as diagonais principais, e diagonais secundárias aqui da direita para a esquerda, tá? Que estão em cores diferentes aqui, eu vou apagar, só risquei para mostrar. As vermelhas são as diagonais principais, as azuis são as diagonais secundárias. E a ideia é fazer o processo de multiplicação aqui, né? Uma vez o menos 1, menos 1, menos 1 vezes menos 1, vai dar o 1. Lembrando que sempre no final das diagonais principais, você vai considerar positivo, tá? Você multiplica e coloca o resultado considerando positivo.
Quando você faz as multiplicações das diagonais secundárias que estão aqui na cor azul, o sinal que der você vai trocar, porque você considera depois da multiplicação o sinal de menos, né? E aí você vai estruturar todas essas multiplicações para que você possa resolver esse determinante, tá certo? Vamos ver, ó. Então ficou assim, ó. 1 vezes o menos 1, menos 1 vezes menos 1 mesmo. Perdão, aqui 1 vezes menos 1 vezes menos 1, mais 1, né? Mais 1 mesmo. Como aqui é mais, permanece mais, né? Porque aqui todos eles na diagonal principal vocês consideram como mais no final, tá bom? Então, a gente chegou aqui no 1, agora 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Nas diagonais principais pode fazer direto, porque não troca o sinal, né? No final, ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Tá aqui. Agora, as diagonais secundárias tem que lembrar de considerar o menos aqui no final, né? Para trocar os seus sinais, né? Então, aí você vai ter 1 vez menos 1, menos 1 vezes 3, menos 3, só considerando menos aqui no final, fica mais 3. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Depois, ó, 1 vez o 1, vezes 1 de novo dá 1, só considerando menos aqui no final, fica menos 1. E por último, a gente tem aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 1, menos 4, com menos aqui no final, mais 4. E aí você tem todos os valores aqui, né, que a gente achou nas multiplicações, as diagonais principais e secundárias. Agora a gente soma 1 mais 6, 7. 7 com 2, 9. 3 com mais 3, 12. 12 menos 1, 11. 11 com 4, 15. Esse é o resultado, né, aqui, que a gente acabou de encontrar em relação à nossa matriz, né? A gente fez aqui o cálculo, né? Usando, aqui é a primeira parte, vocês vão ver os próximos passos, tá? Então, aqui a gente pegou a primeira matriz que foi gerada com os coeficientes. Aqui a gente está achando o determinante dessa matriz associada ao sistema de equações. Então, o determinante da matriz principal já deu 15, tá? E como que eu vou fazer agora para achar os outros determinantes que vão me ajudar a precisamente achar os valores de x, y e z? Vamos ver? Antes, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no nosso chat. Acompanhando aqui o chat de vocês, também podem falar pelo áudio, tá certo? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai fazer o que a gente chama de AX, né? Porque aquele era o primeiro determinante, né? Que a gente tinha aqui, que era, né? A gente tinha um determinante que eram os coeficientes, né? 1, 2 e 1, aí depois tinha 2, menos 1 e 1, né? Que estão aqui, como vocês estão observando. E aqui o 3, 1 e menos 1. Quando você faz o AX, na coluna do X, você vai substituir pelos resultados aqui do sistema de equações que até então não haviam sido usados, né? Então, agora eles vão ser usados, ó. 8, 3 e 2, né? Que são aqui os resultados depois da igualdade. E aí você mantém os demais números, ó. 2 menos 1 e 1, 1 e menos 1, ó. A gente aqui só manteve. Achou essa matriz que a gente pode chamar de matriz AX, onde eu troquei, né, a coluna do X pelos resultados lá do nosso sistema de equações, ali os valores que estavam depois do igual. Agora eu preciso resolver, né, o determinante associado a essa matriz. Vamos ver, ó. Então, o determinante associado, né, você vai pegar os próprios coeficientes que estão aqui, 8, 2 e 1, 3 menos 1 e 1, e aqui também, ó, 2, 1 e menos 1. Você mantém esses valores e a gente sempre repete aqui as duas primeiras colunas, né? Ó, 8, 3 e 2, 2 menos 1 e 1, que são essas primeiras colunas que vocês estão vendo aqui. E agora, né? O mesmo procedimento que a gente faz aí das multiplicações às diagonais. No final das diagonais principais, que estão da esquerda para a direita, considerar sempre um sinal positivo. Das diagonais da direita para a esquerda, que estão aqui em verde ou azul, né? Aqui seria menos, o sinal de menos no final. Após a multiplicação, você considera o menos trocando o seu sinal, tá certo? Então, vamos ver essas multiplicações, ó. Ficaram assim, ó. 8 vezes menos 1, menos 8. Menos 8 vezes menos 1 dá 8 positivo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4, tá aqui. Depois, 1 vez 3, 3. 3 vezes 1, 3. Então, a gente acabou aqui a multiplicação das diagonais principais. Agora, as diagonais secundárias, ó. 1 vez o menos 1 vezes 2, menos 2, considerando o menos no final, fica mais 2.
8 vezes 1, 8. 8 vezes 1 de novo, né? 8. Considerando menos no final, fica menos 8. E 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 1, menos 6. Só que com menos no final fica mais 6. Agora a gente junta, né? Vai ficar 8 com 4, 12. 12 com 3, 15. 15 com 2, 17. 17 tira 8, vai dar 9. 9 com 6 dá 15. A gente acabou de achar o dx, né? Que é o determinante aqui do AX aqui, que a gente tinha anteriormente, né? A matriz onde a gente trocou a primeira coluna, que era a coluna de x, pelos valores que estavam aqui depois do igual no nosso sistema de equações, tá? Então, a gente achou o AX, agora tem que achar o BX, perdão, o AY. O AY é o mesmo sistema original, só que agora a gente fez a troca na coluna do Y. Se vocês voltarem aqui no sistema original, ó, que era somente o A, a gente trocou essa coluna aqui do meio pelos resultados aqui do sinal, depois do sinal de igual, que eram 8, 3 e 2, tá? Então, ó, então aqui a troca foi na coluna do meio pelo 8, 3 e 2, que são os resultados que estavam lá depois do igual. Tendo feito essa troca, mantém as demais colunas como estavam originalmente lá na matriz A. Agora a gente vai fazer o determinante associado a essa matriz, que é o dy. Então, aqui a gente mantém exatamente a estrutura de coeficientes que a gente colocou aqui na matriz, estão aqui no determinante para ser calculado. Como é o modelo 3 por 3, né? Então, a gente sempre repete as duas primeiras colunas aqui no final, né? Para começar a fazer as operações do nosso determinante, ok? Então, sempre mantendo o padrão, colunas, as diagonais que são as principais, da esquerda para a direita, no final, considerar positivo. As que são da direita para a esquerda, no final, considerar negativo. E aí a gente faz aí o processo de multiplicação, vai ficar, ó, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, menos 3, né? Considerando aqui sempre o mais no final, né? Então, não vai alterar o que der, a gente mantém. Menos 3. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 3, 24, está aqui. Depois, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4, está aqui. Vamos lá, agora as diagonais secundárias, considerando menos no final das diagonais secundárias. Ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Com menos aqui, menos 9. Depois, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2 dá 2. Com menos aqui no final dá menos 2. Depois, 8 vezes 2, 16. 16 vezes menos 1, menos 16. Com menos aqui no final deu mais 16. Agora a gente faz o processo aqui da somatória, né? Para chegar na solução do dy, que seria menos 3 com 24, 21. 21 mais 4, 25. 25 tira 9, 16. 16 tira 2. 14. 14 com 16 deu 30. Então, a gente acabou de achar o dy, que é o determinante, né, da matriz AY, onde a gente fez a troca da coluna do y, tá? Agora a gente vai para o AZ, tá? O AZ, percebam que onde foi feita a troca? Agora a gente fez a troca na coluna do Z. Então, na coluna do Z, a gente pegou os resultados, mais uma vez, que estavam lá no sistema de equações, aqui depois do sinal de igual, tá? Então, se vocês olharem agora no AZ, a gente fez a troca aqui, ó, na matriz original A, que foi gerada com os coeficientes daquele sistema, a gente trocou a coluna do Z pelo 8, 3 e 2, que eram os resultados daquele sistema de equações. E aí, mais uma vez, a gente vai achar o determinante dz, né? Você vai copiar aqui os numerais que estão já aqui registrados, e você vai fazer o que mais? Você repete, né? Como a gente já fez anteriormente, as duas primeiras colunas aqui para poder resolver o determinante, né? E aí, mesmo procedimento, né? Multiplicando aí diagonais principais da esquerda para a direita, considerando positivo no final, e diagonais secundárias da direita para a esquerda, considerando negativo no final, tá certo? E o que mais que a gente vai fazer, então? Vamos ver? Então, a gente vai ter que fazer aqui a multiplicação. Vamos ver juntos, ó. 1 vezes o menos 1, menos 1, menos 1 vezes 2, menos 2. A diagonal principal vai direto, né? Então, 2 vezes 3, 6. Aí, depois 6 vezes 3, 18. Tá aqui. Aqui a gente tem 8 vezes 2, 16. 16 vezes 1, 16.
Diagonal secundária, tem que lembrar que tem o menos, então tem que trocar o sinal, né? Depois de multiplicar. Deixa eu apagar para ficar melhor. Então, aqui vai ser 8 vezes menos 1, menos 8 vezes 3, menos 24. Com menos fica mais 24. Depois, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Com menos fica menos 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 com menos aqui no final fica menos 8. Agora a gente vai juntar os valores, né? Então, ó, menos 2 com 18, 16. 16 com 16, 32. 32 com 24, 56. 56 tira 3, 53. 53 tira 8, 45. A gente acabou de achar o determinante de Z. Agora que a gente encontrou, né, o determinante de x, y e z, né, aqui a gente fez, né, primeiro o determinante da matriz A, lá originalmente, que deu 15, depois a gente fez o determinante da matriz AX, que deu 15 também, depois a gente fez o determinante da matriz AY, trocando a coluna no meio, que deu 30, e depois a gente fez o determinante da matriz AZ, trocando a última coluna, que era do Z, pelos resultados lá do sistema, e a gente chegou no D, Z igual a 45. Agora é um processo de divisão para você encontrar cada informação x, y e z. Então, basicamente é isso. Para achar a incógnita x, você faz o valor do determinante x pelo determinante d lá da matriz A, que a gente fez lá no início, foi o primeiro. Para achar a incógnita y, faz o dy pelo determinante da matriz A lá no início, que foi o primeiro também. E a incógnita z, o último que a gente acabou de achar, o dz, pelo determinante da matriz A original lá, que tinha dado 15, né? Então, ó, fazendo o dy pelo d, fica 15 sobre 15, que deu 1. Fazendo dy sobre d, deu 30 sobre 15, que deu 2. E fazendo dz sobre d, deu 45 sobre 15, que deu 3. Então, nós encontramos x, y e z equivalentes a 1, 2 e 3, né? Então, a gente acabou de resolver esse sistema de equações. Esse é o nosso conjunto verdade, é a solução, né, para esse sistema de equações pela regra do Cramer, tá? E a gente fala que é um sistema possível e determinável, né? Determinado. Então, ele é possível e você consegue uma solução, né? Ele é possível e ele é determinado. Então, a gente tem que relembrar, quem não lembra, né, as classificações que a gente viu nas aulas anteriores, né, os tipos de sistemas, né, que podem ter várias soluções, né, em alguns casos vai ser determinado ou não, possível ou não. Então, aqui a gente tem possível e determinado e a gente acabou, né, de calcular, tá certo? Pessoal, então esse foi o nosso resumo. Lembrando que quem quer rever a regra do Cramer, é só acessar o vídeo complementar, tá bem interessante. Eu já havia disponibilizado lá para vocês, né, nos vídeos, mas esse vídeo vocês podem ou acessar aqui, direto pegando esse link, ou pode acessar lá no Canvas, nos atalhos, né, que vocês encontram nos materiais complementares ou nos avisos, quando eu coloco lá, clique aqui. Ou você também pode acessar os materiais complementares lá, né, da matemática em um clique, que é onde eu deixo para vocês, né, os materiais complementares na playlist de Álgebra Linear e Geometria Analítica, tá certo? Então, vamos ver aqui outro exercício, pessoal. Sendo U igual a 1, 10 e 200 e V igual a menos 10, 1 e 0, verifique se são ortogonais, tá? Então, vamos verificar, ó. O que você vai fazer? Você vai fazer aqui o produto, né? Entre os vetores, aí você vai ter 1 vez menos 10, 10 vezes 10, né? Perdão, aqui 10 vezes 1. Deixa eu apagar. 1 vez menos 10, deu menos 10. 10 vezes 1, aqui vai dar o 10. E 200 vezes o 0, que deu 0. Se você faz menos 10 com 10 mais 0, você chegou no 0. Lembram-se que na aula anterior a gente viu, né, que o produto escalar você consegue relacionar com, com cosseno, né? Então, se o cosseno do ângulo entre esses vetores é 0, porque o produto escalar deu 0,
Então, isso indica que o ângulo entre eles é de 90 graus, né? Então, ele é ortogonal, tá? Então, assim, ó, o cosseno do ângulo será igual a zero, pela regra que a gente viu na última aula, tá, pessoal? Se vocês repassarem a aula número 5, até passei qual que é a fórmula que relaciona, né, o cosseno entre dois, do ângulo que é formado entre dois vetores, e o produto desses vetores, né? Então, tá mostrando lá como que faz o cálculo, e aí, se você acha o zero, né, você indica que o cosseno daquele ângulo entre os vetores é zero, assim que é uma indicação de que vai ser um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, então os vetores são ortogonais, tá? Quem não lembra a regra completa, né, do cosseno que eu mostrei, aqui eu só estou mostrando que vai gerar o zero, que automaticamente vai ficar cosseno do ângulo entre eles igual a zero, indicando que seria ângulo de 90 graus. Mas quem não lembra, reveja lá a regra na aula número 5, a aula anterior gravada que eu passei para vocês, tá certo? Então, muito obrigado pela sua presença na aula de hoje. Lembrando que todo final de aula eu deixo aqui um espaço para vocês fazerem perguntas, eu sigo aqui à disposição. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, e aí eu estou aqui, né, para tirar as dúvidas nesse momento especial de final de aula. Mas vocês também podem postar as dúvidas de vocês lá na fórum de dúvidas, caixas de entrada. Vamos seguir juntos lá na plataforma do Canvas. Eu desejo um ótimo final de disciplinas para vocês, ótimas atividades 3 e 4 para quem não fez ainda, ótima avaliação final. Contem comigo, vocês podem sempre, né, me contatar pela plataforma todos os dias, né? Estarei ali esperando, assim como também aguardo a participação nos fóruns, né? O fórum fórum de discussão que traz um tema tão interessante e que ajuda, né, a ampliar a visão sobre os conceitos estudados, que também permite uma integração bem interessante com seus colegas de curso. Então, pessoal, esse espaço para vocês perguntarem, né? Fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui se tem alguma participação no nosso chat. Podem também abrir o áudio se desejarem falar, mas fiquem tranquilos que podem escrever também depois, né, pelo Canvas. Então, pessoal, muito obrigado pela presença, quem pôde estar aqui ao vivo nesse encontro número 6. Mas também fico muito feliz de saber que vocês estão assistindo a gravação dos nossos encontros ao vivo, que na sequência eu vou enviar mais um link, então, dessa aula, tá certo? Ótimos estudos, sucesso, até a próxima.